Olá, meus amores, tudo bem? Nós estamos de volta aqui na nossa aula, né? Vocês assistiram inicialmente uma introdução aos conteúdos e agora a gente vai ver utilizando o nosso material, nosso livro PL, tá bom? Vou apresentar para vocês. Vai aparecer na tela, é importante para quem está sem o livro, né? Mas você que está com o livro também vai abrir, tá bom? Vai acompanhar tanto pelo seu material quanto por nossa tela, tá bom? Vocês já estão vendo? Excelente. Deixa eu abrir aqui para a gente. Meus queridos, eu preciso que vocês coloquem na página 31 do PL. Lembrando que PL é esse livro verdinho, olha, que você tem, tá bom? É o teu livro de português e linguagens. Tudo bem? Nós vamos conversar inicialmente sobre os pronomes e a coesão textual. Leide, o que é coesão? Coesão, gente, é uma redução, é como se a gente fizesse um resumo ali dentro da nossa frase. A gente está minimizando, procurando uma palavra para dizer para vocês. A gente vai, em vez de fazer um texto muito extenso, de fazer algo muito cansativo, mais longo, a coesão, ela serve, gente, para fazer um texto mais fluido, para dar uma continuidade melhor ao nosso texto. É como se fosse uma redução mesmo, né, que faz com que o texto fique melhor audível, para que ele fique melhor compreensível. Ele não precisa ser longo e extenso. Ele pode ser coeso, ele pode ser reduzido ali sem perder nenhum sentido, tá bom? Olha só. Os pronomes, eles servem para isso. Lembra que eu disse na aula passada que o pronome, ele substitui um nome, ele substitui um substantivo? A ideia é essa, gente. Eu vou, por meio dos pronomes, realizar a coesão textual. Eu vou, gente, por meio dos pronomes, substituir um nome que já foi colocado por outro, e isso vai fazer com que o meu texto fique leve, fique gostoso de ler, tá bom? Acompanha comigo a leitura para a gente entender melhor. Vamos lá, página 31 do PL, hein? Coloca comigo também. Os pronomes e a coesão textual. No terceiro ano, você estudou os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Eu mostrei na aula passada para vocês também um slide com isso. Vocês estão recordando? Qualquer coisa, volta lá na aula para dar uma olhada, tá certo? Não pode estar pulando partes da aula, não. Tem que ver toda, porque senão a gente perde detalhes, né? Vamos agora ver como esses pronomes colaboram para que um texto seja um texto de verdade. Olha só, gente, tem uma fábula aqui. Vamos ver? Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Um era bonito e delicado, tinha um pelo muito macio e um rabo elegante. Um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha um pedaço de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem na hora que eu ia conversar um pouco com o simpático. Ah, meu filho, respondeu a mãe, esse monstro terrível era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz, que num segundo teria te devorado. Sabe qual é a moral da história? Jamais confie nas aparências. Nós acabamos de ler uma fábula, e fábula, gente, é um texto que tem como principal característica os personagens serem animais, né, serem bichinhos, serem coisas inanimadas,
e uma moral, um ensinamento, um fechamento de texto ali, onde a gente aprende com ele alguma coisa. O que o ratinho aprendeu? Que embora o gato tivesse uma aparência muito bonita, porque com certeza ele estava falando do gato, né? Ele era um perigo. Agora o galo, bem feinho, gritando, né? O cocoricó, quase sabe o cocoricó da Leite. Mesmo fazendo esse grito, mesmo dando esse grito, ele era inofensivo para o ratinho. Vamos ver as questões? Olha só, lembra que na aula passada eu disse que a Leide não colocou no roteiro páginas específicas para interpretação textual? A gente vai fazer questões de interpretação textual ao longo dessa aula. Perceba, a primeira questão é uma questão de interpretação textual. Na tua avaliação, ela vem exatamente dessa forma. Vai haver um texto e você vai conseguir, a partir da leitura do texto, obter as informações necessárias para que você responda as questões, ok? Olha só, questão 1. Um ratinho inexperiente descreve para a mãe os bichos que tinha conhecido. Observe a descrição que o ratinho faz dos dois animais. A que bicho, item A. A que bicho se refere à descrição? Era bonito e delicado, tinha um pelo macio e um rabo elegante. E aí? Quem que é macio, tem as patinhas de nuvem, né? É delicado, é elegante. O gato, muito bem. Perceba, ó, quando ele faz essa descrição, ele não usa o nome do gato, mas você sabe que o bichinho que tem essa aparência, essas características, é o gato, tá? O item B. A que bicho se refere a descrição? Debaixo do queixo, ele tinha um pedaço de carne crua que balançavam quando ele andava. E aí, gente, o que vocês acham? Exatamente, é o galo. Excelente. Já na questão 2, diz o seguinte, ó. A moral, jamais confie nas aparências, ilustra bem os fatos da história. Por quê? Gente, o gato todo lindo podia ter devorado o ratinho. Agora, o galo, mesmo sendo feioso, né, como ele mesmo indica ali no texto, ele não oferecia perigo algum para o gato. Então, a moral tem tudo a ver com a história, né? Ela está dizendo ali que mesmo a coisa parecendo muito boa, parecendo muito simpática, não é exatamente o que a realidade prova, tá certo? Eu acredito que vocês já tenham feito essa atividade em sala de aula, ainda presencialmente, e aí, se você não fez, você pode fazer o registro das atividades agora. Se você já fez, já pode dar um CC de correção coletiva, né? A gente está corrigindo junto. A sua avaliação, ela vai trabalhar exatamente no estilo desse texto. Vai vir ali um texto para que você faça a leitura, para que você reconheça algumas características do texto, e aí você vai responder de acordo com o que você interpretar a partir da leitura. Ok? Vamos para a questão 3, na página seguinte, página 33. Como todo texto narrativo, a fábula lida apresentações que ocorrem em certo tempo e espaço, onde acontecem os fatos da história. Vamos voltar um pouquinho para a gente ver onde acontecem, ó. Um ratinho que vivia num buraco com sua mãe. E olha só, gente, ele vai descrevendo ali, a gente percebe ao longo da história, até mesmo pela imagem que aparece, ó, que ele está casa mesmo, né? Talvez uma casa do interior. Mas, essencialmente, a descrição dada para a gente foi que o ratinho vivia num buraco. E aí, onde acontece? Acontece nesse espaço onde o ratinho mora. E aí, ele dá uma saída, né, para a rua. Você pode colocar que na casa do ratinho, o buraco, e na rua, já que ele fez uma saída, e isso fica muito claro já no início do texto, no primeiro parágrafo. O item B, gente. O item B diz assim, ó, mais difícil, mas a gente vai fazer também facinho, ó. Identifique no texto um marcador temporal
Isto é, uma palavra ou expressão indicativa de que os fatos ocorrem no tempo um após o outro. A gente também vai ter essa informação no primeiro parágrafo, ó. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. Perceba, ó, depois de sair sozinho pela primeira vez. Ele está dizendo que ele mora, mas em algum momento ele vai sair. E aí, ó, esse é o nosso marcador temporal. Você pode registrar aí. Depois de sair sozinho pela primeira vez. É um marcador do momento em que isso acontece, tá certo? Excelente. Podemos ir para o 4? Para a questão 4? Antes de ir para a questão 4, gente, antes de ir para a questão 4, a gente vai estudar a gente vai estudar esse quadrinho azul aí que vocês estão vendo. Olha só. Lembre-se, pronomes pessoais são aqueles que identificam três pessoas que participam de uma ação de comunicação. A Leide falou isso na aula passada também, ó. Quem fala é a primeira pessoa, com quem se fala é a segunda pessoa e de quem se fala é a terceira pessoa. Ele te deu aqui exemplos de pronomes, ó. Eu, me, mim, tu, te, nós, nos, eles, ó, a, Alice. Percebam, ele colocou aqui tanto pronomes pessoais do caso reto, quanto pronomes pessoais do caso oblíquo. O que é importante nesse momento a gente frisar? É importante perceber que essas palavras são palavras que vão aparecer substituindo outras expressões, ok? Substituindo outras palavras, outros substantivos, mas tendo o mesmo sentido, o mesmo significado, ok? Joia. Então, vamos fazer a questão 4? No texto, há dois travessões em início de parágrafo. O primeiro desses travessões introduz. Ele quer saber o que introduz o primeiro e o segundo travessão, né? Tanto no item A quanto no item B. Vamos aqui para frente. Olha só, o primeiro que eu encontro está na fala do ratinho, ó. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Gente, os bichos, quando ele diz, ó, mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Você sabe ou não sabe quem é a pessoa que está falando aí? Exatamente, você identifica o ratinho, né? Excelente. Agora, quando a gente encontra aqui o segundo travessão, tem aí, ó, ah, meu filho, respondeu a mãe, né? Perceba, esse ah, meu filho já não é mais a fala do ratinho, já é a fala da mãe do ratinho. Então, vamos responder nossa quarta questão? No texto, há dois travessões em início de parágrafo. O que o primeiro desses travessões introduz? A fala do ratinho, como a gente percebeu na leitura anteriormente. E o segundo travessão? A fala da mãe. Faz esse registro nesse momento, ok? Agora vamos lá, ó. Quinta questão. Releia o primeiro parágrafo do texto, que diz o seguinte: um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. O item A. A que se refere o pronome possessivo sua? Ou seja, trata-se da mãe de quem? Gente, ora, quem vivia num buraco com sua mãe? Um ratinho. Percebe que a gente tem como voltar a encontrar a resposta de quem esse sua está substituindo? Joia, é um ratinho. Esse pronome está aí colocado para que a gente não diga assim, ó. Um ratinho vivia num buraco com a mãe do ratinho. A gente ainda fica até na dúvida se tem um outro rato, né? Se é o mesmo rato. E aí, ó, para que não se repita essa palavra, para que a gente tenha coesão, para que o sentido do texto fique bem organizado, bem estruturado, você tem aí o uso do pronome possessivo. Quando ele utiliza o termo sua, você sabe de quem é, quem possui aquela mãe. Então, é um termo que a gente chama de pronome possessivo. Tá joia?
Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. A próxima pergunta deve ser perguntando quem é ela, né? Vamos olhar. Olha só. Item B. A quem se refere o pronome pessoal ela? Vamos fazer da mesma forma que a gente fez antes, ó. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. A quem que ele contou? A mãe, né, gente? É um termo que já apareceu anteriormente. Ficaria, ó, repetitivo se eu dissesse. Um ratinho vivia no buraco com sua mãe e depois de sair pela primeira vez, depois de sair sozinho pela primeira vez, contou à sua mãe. Percebem? Para resumir, para ficar fluido, para o texto ficar melhor de ser lido, compreendido, a gente utiliza o termo ela, né? Um ratinho vivia no buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela, contou a mãe, tá? Responderam o item B? Leide, estava respondido que a gente já fez em sala. Se não tiver, responde. Agora, se tiver, corrige e já é uma forma de você estar estudando os pronomes, tá bom? Vamos ver na questão 6, página 34. Eu virei a página, né? Ó. Página 34. Releia este trecho do texto. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Era bonito e delicado. Tinha um pelo muito macio, o outro era um monstro horrível. As palavras um e outro retomam uma palavra empregada anteriormente. Qual é essa palavra, hein, mãe? Hein, gente? Mãe? Qual era essa palavra? Vamos olhar para o texto e perceber a palavra. Ó. Era bonito e delicado. Quem que era bonito e delicado? O gato, né? E o outro era um monstro terrível. Quem que era o monstro terrível? O galo. Mas eu posso botar gato e galo? Não, sabe por quê? Porque o que ele está me perguntando, ó, é qual a palavra que já está escrita? Tem galo ou gato escrito aí? Não, né? Mas um ou outro eram o quê, gente? Bichos estranhos, ó. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que eu encontrei. Perceba, ó, os bichos estranhos. Um era de um jeito e o outro era de outra forma. Percebem isso? Excelente. Registra aí na questão 6. Bichos estranhos é a palavra empregada que tem o sentido aí retomado pelo termo um e outro. Já na 7ª questão, nós temos o seguinte, ó. Leia o seguinte trecho do segundo parágrafo do texto, modificado propositalmente. Lembra que eu disse que as palavras, se ficassem se repetindo, ficava mais complicado, o texto ficava mais cansado, maior, não ficava tão legal, tão fácil de ser compreendido? Pode até ficar fácil, mas não fica organizadinho, bonitinho ali, tá certo? Olha só, o texto ficou assim, essa caixa rosa que você está vendo. No alto da cabeça e debaixo do queixo, o galo tinha pedaços de carne crua que balançavam quando o galo andava. De repente, os lados do corpo do galo se sacudiram e o galo deu um grito apavorante. Vocês percebem? Galo, 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 galo. A quantidade de vezes que ela Eita! A quantidade de vezes que ela repetiu essa palavra 4 vezes, né? Mas ele poderia ter dito, ó, no alto da cabeça e debaixo do queixo, o galo tinha um pedaço de carne crua, que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e o galo deu um grito apavorante. Fica muito melhor, não fica? Até pra gente ouvir mesmo, tá? Ok? Tem um quadro azul. Eu gosto muito que a gente preste atenção nesses quadros azuis, porque eles não são só lembretes, eles são ali o resumo da nossa aula. Olha, por gentileza, para o quadrinho verde. Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às pessoas que participam da situação de comunicação. Exemplo: meu, teu, nosso, vosso, seu. Já os pronomes demonstrativos, ó, são palavras que situam os objetos em relação aos participantes da comunicação. Este copo, esse celular, vou com o celular aqui.
né? Este computador, tá? Aquela caneta. Estou dizendo para vocês as coisas que estão próximas a mim. A gente aponta as coisas com os pronomes demonstrativos. Compare o texto acima ao texto original e responda: que pronome do texto original foi substituído pelo pronome galo? Vamos lá, gente. Qual foi o pronome substituído? Ele e dele, né? Joia. Ele e dele. A Leide falou, ó. Balançava quando ele andava, de repente os lados do corpo dele, tá? Foram pronomes que foram substituídos. Vamos para a próxima? Como esses pronomes se classificam, gente? O ele é pronome pessoal. Agora, o dele é pronome possessivo, ok? Conclua, na construção do texto original, que função o pronome substituído desempenha? E aí, gente, que função? Exatamente, ele está ali, ó, para substituir o nome, para substituir o substantivo, o nosso sujeito da nossa frase, né? Ok? Agora, a oitava questão, gente. Na afirmação, fugir correndo bem na hora que ia conversar com o simpático, feita pelo ratinho, a quem se refere simpático? Quem que era simpático na cabeça do ratinho? Só na cabeça dele mesmo, né, gente? Ameaça. O gato. Excelente. Registra também. Estão percebendo como interpretações de texto nós estamos conversando o tempo todo sobre ela, não é? Joia. Questão 9. No final da fábula, a mãe diz ao filho: esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz, que num segundo teria te devorado. O item A. Como se classificam os pronomes esse, seu e te empregados nesse trecho? Gente, ó, os três têm três classificações diferentes. Esse é um pronome demonstrativo, tá apontando ali o monstro, né, que é o galo. Seu é um pronome possessivo. Quando ela diz seu, ela está dizendo que o monstro é só na cabeça do ratinho. Então, seu é um pronome possessivo. E o te aqui de teria te devorado é um pronome pessoal do caso oblíquo, que está representando o próprio gato, o próprio rato, tá? Ó, teria te devorado. Teria devorado a quem? Ao ratinho, né? Então, vamos ver o que ele pede no item B. A mãe do ratinho quis dizer... O que a mãe do ratinho quis dizer com esse seu monstro? Se o monstro não era do ratinho. Gente, o monstro, ó, é porque o rato tinha imaginado o gato como uma pessoa super dócil e o galo como um monstro terrível. Então, esse monstro só na imaginação do ratinho. Por isso que a mamãe do rato disse, olha, esse seu monstro. E, na realidade, o galo não era monstro nenhum. Tá? E o item C, a quem se refere na situação o pronome ti. A gente acabou de falar sobre isso, né? É o próprio rato, se refere ao ratinho. Joia? Olha só, aqui é importante para a gente, ó. Página 36. Ok? Existem vários recursos que contribuem para que um texto seja bem construído. Há, por exemplo, marcadores de espaço e de tempo. Há também diálogos que tornam a história mais organizada e mais viva. Além desses recursos, há outros que te ajudam a manter o texto coeso, com coesão, tá? Isto é, bem articulado, de modo que uma palavra retoma outra, uma frase complementa a outra, um parágrafo complementa o outro. Os pronomes pessoais
Os pronomes, ó. Os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, por exemplo, são importantes para a construção da coesão textual. Eles esclarecem qual é o ser de que se fala, retomam palavras e ideias anteriormente expressas, né? Evitam repetições, indicam de quem é alguma coisa. Gente, nas aulas, eu já tinha exibido para vocês algumas aulas ontem, né? Mas elas ficaram com um volume um pouco baixo e aí ela está regravando. E aí nessa regravação, eu achei melhor separar as partes da nossa aula, para que você possa retomar, de repente, só um assunto que você ficou mais na dúvida, de repente, só até as pausas mesmo que a gente faz, né? As pausas mesmo, elas precisam que ele beber água, ir ao banheiro. Quando a aula está direto em vídeo, a gente cansa um pouco, né? E aí, por conta disso, a Lady dividiu, tá certo? Nesse momento, a gente vai encerrar pronomes, mas a gente retorna na terceira parte da nossa aula de hoje com a temática de concordância verbal, tá bom? Vai beber uma águazinha e volta já.